Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo onde nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. Quero agradecer também, ó Deus, pela equipe de mídia que tem levado esse culto até muitos lares, que o Senhor possa alcançar vidas aonde quer que elas estejam. Eu sei que o Senhor tem um propósito. O Senhor, ó Deus, tem algo para derramar sobre nós, sobre cada vida, sobre cada família. E nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vou ler na versão NVI. Amém? O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, eu quero ler novamente. O que eu receio é que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto, então ele escreveu assim: o que eu receio, o que eu tenho medo, o que eu quero evitar, eu quero que vocês não vivam isso, é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente, diga comigo, mente, mentalidade, pode falar, mentalidade, pensamentos, propósitos, sejam corrompidos e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, esta manhã, o que eu quero dizer para nós é que existe uma guerra, existe uma batalha, existe intenções que querem atrair a nossa mente para o seu lado. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que nós percebemos que existe uma mentalidade da igreja. Essa mentalidade, ela pode ser coletiva e ela pode também ser individual. Quando Paulo aqui escreve a mente de vocês, ele está falando de uma individualidade. Mas eu acredito também que existe uma mentalidade coletiva, ou seja, um propósito coletivo que nós, como igreja, também precisamos e devemos alcançar, viver para que Deus seja glorificado. O que me chama a atenção aqui é que Paulo demonstra um temor, um receio. E esse temor, esse medo, um receio, uma preocupação, ela é real. Então, deixa eu dizer algo para você. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem um receio, ele tem um temor, ele está preocupado com que a mente da igreja seja corrompida. Então, eu preciso dizer para mim, e eu preciso dizer para você que está aqui nessa manhã, a nossa mente pode ser corrompida. O que significa ser corrompido? Destruído, arruinado, desmoronado. Essa palavra traduzida por mente, ela também significa propósito. Então, Paulo, ele está preocupado, o apóstolo, escrevendo para a igreja, com que o propósito que Deus tem para mim seja destruído, corrompido, arruinado, fique em ruínas. Você conhece alguém que você olha para ele e fala assim: meu Deus do céu, a vida dessa pessoa está corrompida. Você olha para ela e vê que ela está destruída nos seus relacionamentos. Você vê que ela não tem paz com Deus. Você olha para aquela pessoa e você sente uma profunda tristeza. Hoje, enquanto eu dirigia para cá, ali no anel viário, eu cruzei com uma senhora, que é uma senhora que vive na rua. Eu a vejo muitas vezes, e todas as vezes que eu vejo, meu coração dói, irmão, dói. E eu confesso para vocês, eu já tentei conversar com ela. Às vezes eu encontro com ela quando estou andando, caminhando na rua, eu passo por aquela mulher, eu tento conversar com ela, ela simplesmente me ignora. Eu não sei se ela é surda, eu não sei se ela não quer conversar comigo, mas ela me ignora. Mas uma coisa eu vejo quando percebo aquela situação de uma pessoa que mora na rua, de que o propósito de Deus foi arruinado na vida dela. Deus não a criou para aquele tipo de vida. Talvez você olhe para um casamento e você vê algo terrível acontecendo.
E aquele casamento sendo arruinado, desmoronado, e você fala, não é o propósito que Deus tem. Você olha para um jovem e vê aquela vida sem propósito. Você olha para um homem e vê aquele homem vivendo uma vida sem propósito, com uma mentalidade deturpada. Eu lembro quando eu trabalhava secularmente, então na minha empresa, muitas vezes eu tinha que ir para visitar outros lugares. Eu trabalhava, a maioria das vezes, com 2, 3 pessoas. Mas às vezes eu tinha que sair daquele meu ambiente e estar num outro ambiente do lugar que eu trabalhava. E quando eu chegava naquele ambiente, às vezes, homens já mais maduros, que eu digo, com idade maiores que a minha, homens mais velhos, que faziam brincadeiras de adolescente que eu fazia quando eu era adolescente. Então eu vejo aquela situação e falo, puxa vida, algo está corrompido aí. O propósito está se perdendo. Você conhece pessoas, talvez com mais de 50, 60 anos, que fazem piadas, brincadeiras de cunho sexual, que nós fazíamos quando éramos crianças, adolescentes. Que conhece gente assim? Nós olhamos para esse tipo de situação e falamos assim, meu Deus, há aí uma corrupção, há um propósito desviado, há um propósito corrompido, há algo que deveria ser uma realidade e não é, na vida dessas pessoas, dessas famílias. Irmãos, quando nós olhamos esse tipo de coisa, nós então começamos a perceber que nós podemos ser corrompidos. A nossa mente pode ser corrompida. O propósito para o qual o Senhor nos chamou, o propósito de vida que o Senhor nos chamou para viver como homens e mulheres de Deus, pode ser corrompido. É por isso que Paulo fala, eu tenho um receio que a serpente, assim como ela enganou Eva, ela possa enganar vocês. Meu irmão, se você não tem medo, se você não tem esse temor, provavelmente você é uma presa fácil para Satanás. Quem não tem temor, quem não está constantemente buscando a Deus, pedindo para ser guardado, para ser cuidado, é uma presa fácil. Nós precisamos então entender que Deus quer nos chamar para um novo tipo de vida, para um novo tipo de circunstância, para entender aquilo que Deus tem para nós, amém? Então a primeira coisa que Paulo fala aqui é que assim como Satanás enganou Eva, você pode ver essa história lá em Gênesis capítulo 3, e nós vemos que a maneira como Satanás enganou, como a serpente enganou a Eva, é que lá no versículo 4 de Gênesis 3, ele disse à serpente e à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ali tem toda uma história, tem todo um contexto. Então Eva estava ali tranquila no jardim, ela com Adão, estavam vivendo muito bem num propósito que Deus tinha para eles. De repente a serpente chega ali e começa a conversar com ela. E fala, não foi isso que Deus disse, que você pode comer em todo lugar? Não, eu não posso comer daqui. Não, mas Deus não quer que você coma daí, porque se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Então, certamente você não vai morrer. E Deus falou, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Então, Satanás ele vem com deturpação da palavra, da mensagem, vem com deturpação da intenção de Deus, do caráter de Deus. Então ele falou para Eva, olha, vocês não vão morrer, é que Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Ele. Então ele proibiu vocês de comerem, para que vocês não sejam iguais a Ele. Então parece que Deus estava privando Eva de uma coisa melhor do que ela vivia. Ela vivia numa realidade, mas na verdade existia algo melhor, e Deus a estava privando disso. Irmãos, então a arma que Satanás usa, a astúcia de Satanás para nos enganar, é dizer que aquilo que nós estamos vivendo não é tão bom assim. O que Deus tem para nós é o que na verdade o que Deus está escondendo de nós é que existe algo melhor, uma realidade melhor. Quantos aqui creem que não existe nada melhor do que viver com o Senhor? Você sabe que você é tentado constantemente na sua mente, para que a sua mente seja corrompida. E eu queria caminhar com você aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para que a gente possa entender algumas coisas. Essa palavra que foi traduzida como mente, como, abre aspas, mente, ela também tem outras traduções. E ela é usada 6 vezes no Novo Testamento.
5 vezes na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ver todos os versículos. 5 vezes ela é usada aqui nessa carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta. Para nós entendermos um pouco o que Paulo está querendo dizer com mente, com esta palavra, que a nossa mente não pode ser corrompida. Amém? Primeira vez que ela é usada lá em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aqui é um contexto onde havia uma situação na igreja, e Paulo então está dando uma direção para a igreja, para que aquela situação fosse resolvida, e ele coloca aqui um princípio. Ele diz, 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Essa palavra, pode deixar aí, tá, irmão? Essa palavra intenções é a mesma palavra que foi traduzida por mente, para que não seja corrompida a sua mente. É a mesma palavra. Então nós entendemos aqui que Satanás ele quer corromper também as nossas intenções. Ele quer corromper as nossas atitudes que são motivadas por um propósito. Ele quer corromper aquilo que o Senhor nos chamou para viver num propósito, numa intenção pura e numa intenção abençoada e santa, sincera na presença do Senhor, para então viver algo que Ele tem para nós, completamente fora daquilo que o Senhor preparou. Então veja bem, essa palavra também é traduzida por intenções. Satanás tem as suas intenções. Nós não podemos ignorá-las, é isso que eu entendo quando leio esse trecho. Segunda vez que essa palavra é usada, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. E diz assim, pode deixar também, tá, irmão? 2 Coríntios 3, 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Aqui também fala de um contexto onde fala do véu que Moisés usava para esconder que a glória que ele tinha no seu rosto estava se apagando. É um contexto complicado, só isso aqui dá uma pregação. Mas nós estamos entendendo aqui que esta palavra que também aqui foi traduzida como mente, diz que essa mentalidade se fechou. Os seus pensamentos aqui dos judeus se fecharam na lei. Eles não estavam abertos para enxergar algo novo, porque havia um véu que tapava a visão deles. Havia um véu que obscurecia aquilo que estava sendo colocado como novo. Então eles estavam impedidos de ver. Estavam presos na antiga aliança, na lei de Moisés. Eles não conseguiram enxergar que Cristo, Jesus, era o Messias. Eles não conseguiram enxergar que Deus estava propondo algo novo para eles. E ele diz que este véu só é retirado quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, este véu é retirado. Trazendo um pouco para o nosso contexto, não apenas no contexto aqui do judeu, mas eu me lembro quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, lá em 1990, no dia 1º de julho de 1990. Quando eu era casado com a mulher que eu amava, eu ainda amo, sou casado com a mulher que eu amo, né? Quando eu, já com 20 anos, 19 para 20 anos, eu comprei o meu primeiro apartamento. Eu já tinha um emprego público, federal, estabilidade no emprego. Eu tinha tudo que eu queria, cheio de amigos, cheio de boas situações. Nunca fui preso em droga, nunca fui drogado, nunca fui preso no álcool. Nunca tive nenhum problema aparente, cheio de amigos, minha família, tudo bem, tudo certo. Amanda, minha esposa, vivendo num lugar maravilhoso. Já morando bem, está tudo certo, com saúde, com dinheiro e com emprego estável. Amém, irmãos? A minha esposa, com saúde, dentista, concursada, trabalhando na prefeitura, com um emprego estável. Nós não precisávamos de nada, aparentemente. Então, eu tinha uma maneira de enxergar a vida, mas quando eu conheci a Jesus, o véu foi retirado e eu pude ver o quão miserável eu era. Eu pude ver que a maneira como eu enxergava o casamento era completamente errada.
eu pude ver que a maneira como eu tratava a minha esposa era completamente errada. Eu pude entender que Deus tinha algo muito melhor para mim, um nível muito melhor, muito superior. A proposta e o propósito de Deus era infinitamente melhor, mas isso só foi feito quando o véu foi retirado. Próximo versículo, 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus aqui é um Deus com letra minúscula. Quem é o Deus desta era? É Satanás. Ele age. Satanás, ele age para cegar o entendimento, que é a mesma palavra que Paulo usa lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele fala, olha, que a mente de vocês não seja corrompida, que o entendimento de vocês não seja corrompido, destruído, arruinado, não seja totalmente desviado daquilo para o qual o Senhor o programou, que o propósito que Deus colocou para você viver não seja arruinado. É isso que Paulo está falando. Eu temo, eu tenho receio, para que assim como Satanás enganou a Eva, o pensamento, a mente de vocês não seja corrompida. Ou seja, nós vemos aqui que Satanás age, 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento daqueles que não creem, dos descrentes, para que eles não possam ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás age para cegar. Trazendo o contexto da igreja, ele age para destruir, para arruinar, para corromper aquilo que Deus tem para a sua vida. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do 3º versículo. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento. Aí o pensamento é a mesma palavra. Levamos cativo toda intenção, levamos cativo todo propósito, a nossa mente. Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Querido, o que eu quero dizer nessa manhã é que há uma luta pelo seu pensamento, há uma luta pela sua mente, há uma luta para corromper o propósito que Deus colocou em nós através do Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho. Deus chamou você para viver algo realmente maravilhoso, algo que vai libertar você, algo que vai curar a sua vida, algo que vai transformar a sua história, algo que vai mudar a sua família, algo que vai mudar o seu destino do inferno para o céu. Não apenas isso, vai mudar o seu destino também aqui na terra, de alguém que vai fracassar para alguém que vai vencer em Cristo Jesus, de alguém que vai fracassar na vida para alguém que vai viver com propósito, com alegria, com unção, com poder e autoridade. De alguém que tem tido os seus pensamentos corrompidos, de alguém que tem um véu que não pode enxergar o que Deus quer fazer, de alguém que está cegado no seu entendimento, não consegue enxergar a luz do Evangelho. Então Deus, ele quer vir, remover esse véu, tratar você de tal maneira, abençoar a sua vida, plantar no teu coração um propósito, plantar na sua mente, na sua vida uma intenção santa, maravilhosa, algo que vai levar a mim e a você para o estilo de vida que Deus tem. Não apenas o estilo de vida, mas uma maneira de viver de Deus, vitoriosa, assentado com Cristo acima de todo o principado e de toda a potestade. O seu trono, irmãos, é um trono de justiça. Ninguém pode usurpar o seu trono. O Bolsonaro não pode sentar num trono de justiça. O Lula não pode sentar num trono de justiça. Abraham Lincoln não pode sentar num trono de justiça. Qual foi o maior estadista que você pode pensar no mundo?
Ele não pode sentar no trono de justiça. Há um trono de justiça que só um rei vai se assentar. E o nome dele é Jesus. E as coisas passam, irmãos. O governo do PT nesse país já passou. Já teve, já passou. O do Bolsonaro está acabando agora também. Pode ser que continue, pode ser que não. O do Fernando Henrique, PSDB, já teve. Já passou. Não importa, ele remove reis, ele estabelece reis. E no seu trono de justiça ninguém vai se assentar. Mas o que me impressiona mais, irmãos, é que a Bíblia diz em Efésios que nós, que somos a igreja, estamos assentados com Cristo nos céus, acima de todo o principado, de toda potestade, de todo poder, de toda autoridade. Nós somos a igreja e nós estamos assentados com Cristo. Agora, Satanás, ele age para corromper o nosso pensamento, para corromper a nossa mentalidade, para corromper as nossas intenções. Veja aqui, Coríntios diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, são poderosas aonde, irmãos? Em Deus. As armas pelas quais nós precisamos lutar, elas precisam ser poderosas em Deus, para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e para levar cativo todo pensamento, toda mentalidade para ser obediente a Cristo. Agora eu quero falar com você que está aqui nessa manhã. Jesus chamou você para ser um vencedor. Para a liberdade o Senhor nos chamou. Jesus chamou você para ser livre. Jesus nos chamou para termos vida e vida em abundância. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Espírito de Deus que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus tem propósitos maravilhosos para mim e para você. Mas veja bem, nós precisamos entrar então numa guerra e trazer cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando você pensa que obediência a Cristo é só agir de determinada forma, você está pensando bem, mas o seu pensamento não está 100% correto, não está completo. Ser obediente a Cristo não é apenas deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Ser obediente a Cristo não é apenas fazer obras de bondade. Ser obediente a Cristo é crer naquilo que Ele conquistou para você viver. Ser obediente a Cristo é ter a sua fé liberta. Ser obediente a Cristo é ter a sua mente totalmente programada para viver o que Deus tem para você. Ser obediente a Cristo é entender que Ele estabeleceu um novo tempo na sua vida. Ele estabeleceu um novo tempo na sua família. Ele estabeleceu um novo tempo, querido, na sua igreja. Ele estabeleceu um novo tempo para o povo de Deus. Há uma realidade que eu e você precisamos viver, entender, crer e nos alegrar nesta realidade. Ser obediente a Cristo é entender, irmãos, que existe um pensamento que quer nos levar para um outro lado de desobediência. É quando você perde o seu propósito. É quando você vira as costas para aquilo que Deus tem. Nós então perdemos o alvo e começamos a perder a luta. Existe uma luta pelo seu pensamento. Existe uma luta pela sua mente. Existe uma luta pelos propósitos com os quais você deve viver, para os quais você deve viver. Com as armas que nós recebemos de Deus, nós lutamos para destruir todo argumento que se levanta contra isso. E eu quero usar aqui algumas armas do Senhor nessa manhã. Amém? Uma das armas que nós cremos, que nós usamos, armas que são poderosas em Deus. Essa arma é a oração. Você crê? Você crê? Então nós vamos fazer aqui algumas orações. E eu vou pedir para o Espírito Santo nos dirigir nessas orações. Pedir para o Rodrigo, pode ficar aqui no teclado para mim, Rodrigo, por favor. Só o Rodrigo, não precisa vir mais ninguém. Nós vamos clamar ao Senhor para nos dar algumas direções de oração. Você crê? Quantos creem que as armas que temos são poderosas em Deus?
Essas árvores não são o quê, irmãos? Não são humanas. Elas não são humanas. Se elas não são humanas, elas não são o quê? Naturais. Vocês estão me acompanhando aí? E se elas não são naturais, elas são o quê? Sobrenaturais. Não é? E se elas são sobrenaturais, é porque elas agem além da mente humana, além da força do homem. Ela age de alguma força, de algum poder que vem destruir todo tipo de argumento. Então, nessa manhã, enquanto o Rodrigo está ministrando aqui ao Senhor, através do instrumento, o Senhor está pairando aqui neste lugar. E Deus vai nos dar direções específicas de oração. Direções sobrenaturais. Você crê? Primeira coisa que eu vou orar é sobre suicídio. Depois você me procure. Eu não quero orar por você agora, aqui, não quero te expor. Mas pelo menos uma pessoa tem pensado em se matar. Está querendo desistir de lutar. Depois você me procure, que eu quero orar com você. Mas como igreja, agora nós vamos guardar a sua vida, amém? Queria que a igreja orasse comigo nesse momento. Vamos guardar a vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito que tem lutado pela mentalidade dessa pessoa que está pensando em se matar. Deus, há um demônio que quer trazer esse tipo de pensamento, essa seta maligna. Mas como igreja, nós guardamos a vida dessa pessoa, repreendemos agora todo espírito de morte. Nós te confrontamos nessa manhã, nós trazemos luz sobre as intenções de Satanás e repreendemos agora, em nome de Jesus, toda intenção maligna. Guardamos a vida dessa pessoa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pessoas que têm pensado em abandonar o seu casamento, a sua família. São setas que nós vamos nos levantar nessa manhã e nós vamos repreender. As nossas armas não são carnais, não são humanas, elas são poderosas em Deus. Querido, há um propósito de Deus para a família, há um propósito de Deus para mudar a história da sua família, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer libertação. E a oração, querido, é uma arma poderosa em Deus. E nós como igreja vamos orar nesta manhã para que todo casamento seja restaurado. Amém? Levante as suas mãos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, seguindo a direção do Teu Espírito, nós repreendemos agora, Deus, toda a intenção satânica que quer trazer divisão de famílias, que quer trazer, ó Deus, frustração, que quer trazer, Deus, todo tipo, Pai, de derrota e derrotismo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que haja fé, que as armas poderosas em Deus possam estar agora, Deus, tocando vidas neste lugar e trazendo, Deus, fé, esperança e alegria para viver aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Há uma guerra pela sua mente, querido. Há uma guerra pela sua mente. E você que muitas vezes está insatisfeito no seu casamento, muitas vezes você está insatisfeito com a sua vida, você tem sido levado a sites de pornografia. Há uma guerra pela sua mente, para que você então possa se satisfazer no secreto. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Não existe nada que está secreto aos olhos do Senhor. Não existe nada. As intenções da mente, do coração, tudo vai estar exposto diante do Senhor. Para Ele, até mesmo as trevas são luz. Não há nada que está ali escondido, mas há uma guerra. Você precisa entender que esta guerra, irmãos,
ela é vencida não com armas naturais, não é na sua força, mas é na sua dependência do poder de Deus, é na sua dependência da libertação de Deus através do seu Espírito. É algo que quase toda semana nós falamos aqui contra a pornografia, mas hoje eu sinto de nós orarmos especificamente sobre isso. Jovens, do sexo masculino e feminino, mulheres, homens, estão presos nessa cadeia mental, que já se tornou uma fortaleza. Mas nessa manhã, eu creio que Deus vai agir, amém? Pai, em nome de Jesus, nós quebramos essa cadeia agora. Uma cadeia, Deus, que tem prendido vidas há tanto tempo, enganado pessoas. Há uma luta pela mentalidade, pelo propósito de pessoas que estão aqui neste lugar. Há uma luta. Deus, então, nesta manhã, em nome de Jesus, nós tomamos as armas da oração. Pai, tomamos as armas que são poderosas em Deus, não são naturais. Essas armas não são naturais, não tem a ver com ciências naturais, são sobrenaturais. E nós agora, pela fé, nós repreendemos todo demônio que está alojado em vidas, que está alojado em situações e prendido, corrompido a mentalidade de muitos. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos: haja liberdade, haja libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos estar clamando por mais direção do Espírito, irmãos, porque há uma guerra, há uma guerra, há uma guerra pela sua mente, há uma guerra pelo propósito pelo qual você vai viver, há uma guerra, querido, pela sua mentalidade, pelas intenções da sua vida, pelo propósito de Deus na sua vida. Neste momento está sendo travada uma guerra, neste exato momento a sua família está debaixo de guerra, a sua saúde está debaixo de guerra. Nós vamos orar agora então pela saúde de algumas pessoas. Aleluia. Vou dar algumas direções aqui, amém, irmãos? Algo que a gente sente. E se você tiver isso que eu for falar, você dá um sinal com a sua mão para a gente orar por você. A primeira direção que eu tenho é dor de ouvido. Eu não sei se é você, se é seu filho, se é alguma criança que está com dor de ouvido esses dias. Se tem alguém com dor no ouvido, levante sua mão. Algum filho seu está com dor de ouvido? Você está com dor de ouvido ou seu filho? Você mesmo? Não? Dani, está com dor? Seu filho? Mais alguém? Seu filho ou você? Luan? Mais alguém? Tem alguém aqui no salão que está com dor de ouvido? Dá um sinal com a mão assim, deixa eu ver. A senhora está com dor de ouvido agora? Amém. Vou pedir para minha esposa colocar a mão sobre a senhora. Vai lá, Adriana. Lá no fundo, pertinho do seu pai, ali. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda dor. Nós queremos glorificar o Teu nome, porque há um propósito, Deus, de cura. Há um propósito, Deus, de saúde estabelecido no mundo espiritual. E esse propósito tem sido roubado da igreja, tem sido roubado das nossas vidas. Esse propósito, Deus, tem sido, ó Pai, arruinado, colocado em ruínas. E muitas vezes nós não temos orado pela saúde, não temos orado por cura. Mas nós queremos nessa manhã restabelecer este propósito, para que o Senhor receba honra e glória, para que os sinais tragam glória ao Teu nome. Nós repreendemos neste momento toda dor de ouvido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda dor, sai em nome de Jesus. Pergunta para ela se melhorou, Adriana. Melhorou, irmão? Glória a Deus. Amém?
Irmãos, eu tenho um sentimento, não sei se alguém tem isso aqui, mas é um sentimento que eu tenho, eu preciso liberar para a igreja. Se não tiver, não tem problema, a gente vai continuar orando, amém? Dor no céu da boca. Alguém tem dor no céu da boca? No pálato, como diria minha esposa. No céu da boca, ela chegando na garganta. Bem aqui na onde junta o céu da boca com a garganta. Alguém? Se você tiver, dá um sinal com a mão para a gente orar. Se não, nós vamos continuar orando por outras coisas. A senhora? Eu não estou te ouvindo, vê ladrando. A senhora fez uma biópsia por esse motivo. Hoje a senhora não está sentindo dor, mas a senhora tem dor normalmente. De tempos em tempos aparece a dor. Põe a mão sobre ela lá, Adriana, sobre a Cidinha. Amém, queridos? Deus está o quê? Estabelecendo o seu propósito na vida dessas pessoas. Pai, nós queremos colocar essa situação diante do Senhor. Deus, então nós queremos abençoar a vida da nossa irmã, da Cidinha. Que ela receba a cura agora. Toda essa dor que aparece de tempos em tempos, nós repreendemos. E nós declaramos, não volte mais. Não volte mais. Nós queremos guardá-la e abençoá-la e declarar saúde para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sinto de orar por pessoas que sentem tristeza. De repente você está tranquilo, daqui a pouco vem uma tristeza profunda. Você está de boa, sem pensar, de repente ela vem, assim como vem um vento. Essa tristeza vem e abate a sua vida. Você, querida, tem mais alguém? Eu sinto que tem mais pessoas. Essa tristeza que se abate sobre vidas. Pode baixar a sua mão, tem várias pessoas. Nós queremos orar nessa manhã para que seja estabelecido a verdade do Senhor sobre você. Você é livre para se alegrar em Deus. Quando essa tristeza tentar vir sobre você, no mesmo momento que ela vier, você fala assim: eu te rejeito em nome de Jesus. Eu te rejeito em nome de Jesus, porque eu sou livre. A alegria do Senhor é a minha força. Pai, como igreja, nós oramos por esses irmãos que são abatidos por essa tristeza profunda. Algo, Deus, que eles entenderam, quando eu falei aqui, eles entenderam, porque o Senhor já tem tratado com eles em relação a este assunto. Nós então, como igreja, declaramos que sejam estabelecidos os pensamentos, os propósitos de Deus. O propósito de Deus seja estabelecido agora. Tristeza, nós te repreendemos. Não há lugar para você na vida desses queridos. Não há lugar para você. Espírito de tristeza, opressão, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, há uma guerra que tenta tirar a nossa mente, o nosso coração, os nossos propósitos da realidade para a qual o Senhor nos chamou. Então Satanás, ele tenta nos enganar através dessas circunstâncias que nos abatem. Satanás tenta nos enganar, e foi isso que ele fez com Eva. Então ele começa a propor para nós coisas diferentes daquelas que o Evangelho propõe. Irmãos, não aceite nada diferente do que aquilo que é proposto pelo Evangelho. Você é mais do que vencedor em todas estas coisas. Não podemos deixar que nenhuma dessas coisas nos abata, irmãos. Roube a nossa alegria. Não podemos deixar que nada dessas coisas tirem os nossos olhos de Cristo Jesus. Ele nos chamou para viver uma vida maravilhosa, uma vida abundante, uma vida onde nós somos chamados para viver o sobrenatural. O sobrenatural. Feche os teus olhos.
Vamos aqui buscar mais alguma direção do Espírito, se os pastores tiverem alguma direção. Queridos, eu sinto o Senhor querendo tratar com medos, 2 medos específicos. Um medo sobre o medo do futuro, medo de não conseguir ter o futuro que você deseja ter. Mas é um medo não de conseguir ser rico, não é isso, é de não ter de não conseguir chegar aonde você gostaria de chegar. E um segundo medo mais específico é o medo de morrer, de não viver muito tempo. Medo de morrer como se fosse daqui a uma semana. Alguém tem sentido isso? Uma opressão? Mais alguém? Levanta a mão para a gente orar, irmãos. Não, você não vai se expor, não. Vamos lá, líderes. Levante sua mão. Isso. Exponha-se ao Senhor, o Espírito Santo está te vendo. Vamos orar contra esses 2 medos. Pai, em nome de Jesus, Deus, sabemos das tuas promessas e sabemos que melhor é a vida eterna. O Senhor tem preparado uma vida eterna para nós ao seu lado. E essa vida é passageira, Deus. Daqui nada levamos, daqui viemos sem nada e vamos sem nada. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Então nós não aceitamos esse medo sobre esta vida passageira. Nós não aceitamos, muito pelo contrário, nós pedimos agora que o Senhor encha a vida dessas pessoas com a eternidade. Senhor, que o Senhor encha a vida dessas pessoas com o que é eterno, com a visão da eternidade, sabendo que um dia ela vai passar, um dia essa vida passará, mas que o Senhor o receberá na glória, o Senhor o receberá na glória, independente de quando. Pai, em nome de Jesus, que essa certeza tire agora, vai entrando e lavando todo o medo, toda treva que traz angústia, depressão, medo, pânico, nós rejeitamos em nome de Jesus. E eu quero também profetizar em nome de Jesus sobre a vida daqueles que não veem um futuro abençoado. Toda mentira, toda seta maligna seja retirada agora em nome de Jesus. Toda cerca, todo arame enfarpado que tem prendido essas mentes, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, sai. A certeza das promessas do Senhor, ocupem esse lugar. As certezas das promessas que o Senhor tem sobre a sua vida nessa terra, ocupem o lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu usei 5 vezes aqui em 2 Coríntios, onde essa palavra mente, onde Paulo fala assim: eu tenho um receio que a mente de vocês seja corrompida. Então cuidado, né? Paulo fala assim, para a igreja ter cuidado com algumas situações. Tudo aquilo que quer levar você para fora do evangelho deve ser rejeitado. Toda pregação, se você for ler o versículo 4, fala que queriam pregar outro Jesus, queriam pregar um outro evangelho. Irmãos, o evangelho que nós cremos é que o Senhor Jesus, Ele veio a esta terra. Ele é Deus, Ele veio a esta terra. Nasceu da Virgem Maria. Ele cresceu. Ele se entregou pelos nossos pecados. Morreu numa cruz. Ressuscitou. E Ele vive para sempre. Esse é o evangelho. Em Cristo Jesus nós anunciamos que os nossos pecados são perdoados. Todo aquele que crê é perdoado os seus pecados e pode entrar na vida eterna com o Pai. É chamado para viver uma realidade espiritual maravilhosa. É chamado para viver uma novidade de vida, livre do pecado. Aquele que está em Cristo não peca mais, não vive pecando.
Não é que não peca mais, ele não vive em pecado. Somos libertos para viver uma vida maravilhosa. Há um propósito de Deus, tudo aquilo que quiser nos levar para fora disso deve ser rejeitado. E existe um texto fora de Corinto, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde essa palavra mente, ou mentalidade, ou propósito, ou intenção, essa palavra também é mencionada. E é um texto que você conhece muito bem. Está lá em Filipenses capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 6. Filipenses 4, 6. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há um lugar, irmãos, onde a nossa mente é guardada, em Cristo Jesus. Um lugar de oração e um lugar de confiança. É ali que a nossa mente é guardada. E muitas vezes nós estamos lutando com as nossas armas humanas e carnais. Quando a arma que temos, irmãos, é a arma da confiança em Deus, da fé em Deus e da oração simples. De uma oração simples, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, de crer, de confiar e saber que Deus vai guardar a sua mente, a sua mentalidade, vai guardar os seus pensamentos, vai guardar o propósito que Ele tem para você. Ninguém vai roubar o propósito de Deus que Ele tem para você. Ninguém pode roubar o propósito que Deus tem para você quando nós nos colocamos no lugar de confiança, de oração e de fé. Você crê? Eu quero orar por você como igreja. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por este lugar que o Senhor nos proporcionou. Um lugar onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mentalidade. Vai guardar o propósito que o Senhor nos deu. Vai guardar, Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, como propósito de vida, como intenção de vida, como uma mentalidade santa, livre, ó Deus, de toda mentira, de todo engano, de toda corrupção, livre de toda ruína. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro por crentes, por pessoas que estão com a sua mentalidade em ruínas, pessoas que têm, Deus, corrompido a sua mentalidade, os seus pensamentos e partido para um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, tem aberto, ó Deus, os seus pensamentos para viver outras realidades que não tem a ver com a realidade do evangelho, de bênção, de cura, de libertação, de santidade, de propósito santo no Senhor. Que as nossas mentes como igreja sejam guardadas no lugar da fé, no lugar da confiança, no lugar de oração. Leva-nos como igreja a crer na oração. Leva-nos como igreja a acessar este lugar, onde as armas humanas e carnais não podem nos levar. As armas humanas não podem nos levar neste lugar onde a nossa mente é guardada. Mas a oração pode. As nossas armas são poderosas em Deus. Abre os nossos olhos para enxergar o poder sobrenatural da oração, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Ore, querido. Quando você não souber o que precisa orar, nós fizemos um exercício pequeno hoje aqui, né? A gente não sabe o que orar, a gente para e pergunta a Deus, o que a gente tem que orar? Aí Deus fala para você assim, ora por alguém que está com um problema no céu da boca, lá pertinho da garganta. E essa pessoa está no nosso meio. Não é tremendo, irmãos? Não é tremendo quando você para, Deus, o que eu preciso orar? E Deus vai mostrar para você o que você precisa orar pela sua família. Não saia simplesmente orando. Eu preciso confessar para vocês que às vezes eu faço isso. Eu sento lá no meu teclado e eu já começo a orar. Eu já tenho, irmãos, assim, a minha, como é que fala? A minha rotina de oração. Então eu começo a orar pela minha casa, pelo meu ambiente familiar. Depois eu oro pelas minhas filhas, pelos meus genros, pelo casamento deles. Aí eu oro pela saúde deles. Eu oro pela minha netinha. Eu oro, pelos meus pais, pelo meu sogro. Eu oro pela igreja, oro por vocês. Oro pela nossa nação e eu saio orando. Mas às vezes, irmãos, é bom você parar um pouco e perguntar a Deus, o que o Senhor gostaria que eu orasse? O que o Senhor gostaria que eu orasse? E eu sinto fazer isso nessa manhã.
Feche os teus olhos e pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Faça isso agora. Deus, o que o Senhor gostaria que eu orasse? Você crê que Deus pode falar com você, querido? Se vier um pensamento que você não estava pensando, algo que você não... É Deus que está falando. Às vezes não sabe como é que Deus fala, né? Deus, Ele fala no nosso pensamento dessa forma. E Ele vai dizer para você de que maneira você deve orar, ou por quem você deve orar. Deixa, Deus, o que o Senhor quer que eu ore? É algo que nós precisamos fazer. E se você não teve nenhuma direção de Deus, não se preocupe. Continue exercitando. Continue exercitando. E você vai ver, irmãos, que o Senhor vai te dando direção e as pessoas vão começar a dar testemunho de situações que Deus libertou você e abençoou vidas. Amém? Para encerrar, eu quero só contar um testemunho bem rápido. Estava voltando lá da região do sul, voltei eu, a Adriana, a Fernanda e a Flávia, estávamos voltando, a gente ia ir lá para Florianópolis de carro, na época de férias, já há um tempo, uns anos atrás. E passamos ali também no lugar do Beto Carreiro, e a gente estava voltando, e de repente, a hora que eu faço uma curva, tem um caminhão atravessado no meio da estrada. E eu lembro que eu pisei no freio, mas não ia dar tempo, mas aí eu puxei para o acostamento. A hora que eu fui para o acostamento cheio de pedrinha, né? O carro começou a deslizar para um lado, para o outro, e eu lutando ali com o carro. A Adriana fechou o olho, né, amor? As meninas fecharam os olhos. A Flávia fechou o olho também, Flávia? Não lembra, né? Mas elas ali, e eu puxei o carro para um lado, para o outro. A hora que eu saí do caminhão, tinha um outro carro, irmãos, atravessado da minha frente. Falei assim, agora não vai dar. E eu não sei como, passei e não bati ninguém. E eu vim embora. Quando cheguei aqui, minha mãe falou para mim, ontem, tal horário, e era o horário que eu estava viajando, eu fui levada de repente a orar por vocês. Tá tudo bem? Eu falei, tá, mãe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é tremendo, irmãos? Então, quando Deus falar com você sobre uma situação, quando você sentir desejo de orar por alguém, são as armas poderosas em Deus para destruir argumentos, para destruir ataques satânicos, para destruir fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que você possa crer e orar, irmãos, e caminhar no sobrenatural para a glória de Deus. Amém? Aleluia.